E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Bora lá para mais um vídeo. Já gravando bem tarde aqui, que eu queria muito fazer esse vídeo com relação, né, ao meu relato desses 6 meses de Shopee. Gente, é o seguinte, é de altos e baixos mesmo. Eu pensava quando eu comecei que depois, no máximo de 1 a 2 meses, eu iria. A expectativa, acho que de todo iniciante. Iria destravar minha live e eu iria andar normal, como a maioria dos live sellers que já tem mais tempo. É entrar, você vender, que é o seu papel de ser vendedora, e as coisas deslancharem. Só que não foi nada disso, né? Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga e eu falei, olha, 6 meses de teste de sanidade mental. Eu não recebi até agora o atestado de loucura. Então eu acho que eu sou uma pessoa normal, porque eu passei por várias e várias, estou passando por várias e várias provações com relação a sofrimento na Shopee, né? Vocês sabem dos perrengues que eu sempre estou comentando. E aí, então, até agora não recebi o atestado de loucura, porque, cara, tem motivo para loucura, tem. Esse mês de julho, hoje é 1º de agosto, 6 meses que eu estou na Shopee. Fevereiro eu me conformei de estar com o robô, porque eu estava começando, então meu psicológico já estava bom, sabendo que eu poderia ficar isso mesmo. Aí março deslanchou, fiquei, não, é esperança, fiz até vídeos aqui falando como destravei, né, dando dicas, que realmente aquelas estratégias ali é legal para a questão de que o robô o robô é o algoritmo da plataforma que analisa seu comportamento. E daí ele quer o quê? Ele quer energia, ele quer movimento, ele quer. A gente tem que ter as estratégias de jogar mais e tudo. Só que quando a sua live não está travada. Essas estratégias todas que eu já ensinei para vocês aí, serve, claro, que toda essa questão não é descartada, serve para quando sua live não está travada, quando você não está cheio de bug. Eu recebi, como eu falei, na última semana de junho, várias e várias punições na tela. Isso, quando começou o 1º de junho, minha live travou 100%. Eu fiquei do início ao fim de julho com o robô. Vez ou outra, como eu falei para vocês, que eu desconfio que são bots, das pessoas que são caçadoras de moedas, que não tem sentido de você ver 40, 60, 80 pessoas e ninguém clicar na sua sacolinha, independente do produto. Você pode trocar 1 milhão de vezes. Você conversa e ninguém responde. Você vê no computador, não vê ninguém de ação humana. Na minha mente, só Deus tira isso da minha mente, que são bots. E aí, eu tô nessa tentativa de tentar melhorar, tentar sair do bot. Uma estratégia que eu fiz. Em julho, fiz agendamento de 11 horas da manhã e fiz agendamento das 17h30. Eu tive alguns dias ou outros que eu não cumpri, por causa das correrias, mas eu fiz o meu máximo nesses horários aí, certo? Não prestou, tô travada. E daí eu conversando com uma amiga, ela disse, Léa, faz agendamento às 20 horas. E aí eu fiz às 20 horas ontem. Na hora que eu entrei, deu aquela levantada de pessoas. Foram pessoas reais. Por quê? Você conhece o comportamento humano. Eu vendi 3 produtos naquela live de ontem. Eu fiquei 53 minutos. E foi uma live muito boa, leve, tranquila. Chegou pessoa, dava boa noite. Não tô falando em números de você ficar satisfeito com o número de venda. Eu poderia ter zerado de venda. Foi uma live legal, mas eu tô falando de comportamento humano. Pessoas conversando, dando boa noite, levando uma meia dúzia levou ideias, foi muito boa live. Independente que eu vendi só 3 produtos ou se eu tivesse vendido zerado. Ali são pessoas mesmo. Ali no fórum, passou de 100 pessoas minha live, ficou com 70, 80, 40. E ficou assim a live inteira. Aí depois foi baixando, eu fui movimentando as moedas. Só que eram pessoas. Eu fico feliz quando. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu não tô falando só das vendas. Venda é consequência. Eu tô falando da questão de você ver que estar com pessoas, não são bots, não são robôs. E aí agendei o mês inteiro. Ontem mesmo à noite, quando eu terminei a live, que foi boa, 53 minutos. Eu disse que a minha amiga disse, agenda o mês inteiro de agosto. Aí eu fiz para as 20 horas, todos os dias, a partir do dia 1º, agendei o mês inteiro naquela parte de agendamento. E daí, pessoal, fiz minha segunda live. Fiz hoje às 17h30, foi uma humilhação. Mas foi tão terrível que eu tive que segurar o choro de tanta raiva que eu tive naquela live. Ninguém chegou, eu coloquei 10 moedas na tela. Ninguém chegou na minha live, ninguém. Aí teve um momento que ficou com 3, 4, mas ali, dessa vez, nem a Shopee colocou bots na minha live. Não a Shopee, eu quero dizer os caçadores de moedas, né? Por quê? Não foi, eu coloquei 10 moedas, nem os caçadores de moeda queriam. Minha live não entregou nem para os caçadores de moeda, pra você ver. E eu fiquei 35 minutos. E aí eu fiquei muda.
Porque eu comecei com aquela energia, comecei a falar, comecei com aquela energia, ninguém chegava, ninguém clicava, ninguém nada. E eu disse, que loucura é essa? 4, 5 pessoas com 10 moedas na tela. E teve um momento que baixou o astral mesmo. Eu fiquei ali arrasada. Gente, é muito difícil. Cara, eu olhei assim, eu disse, mentira que tá acontecendo isso. Porque no horário de pico, que é o horário de 5h30 para o cupom das 18, que tem o cupom mensal, todos os dias de domingo a domingo, esse mês de agosto, vai ser 30% das 18 às 20 horas. Então, quando é 5h30 da tarde, quando é uma live que não está travada, você consegue chegar pessoas na sua live para pegar moeda, mas ali elas se interessam em comprar um produto, pessoas reais, né? Estou falando isso. E ali você vai apresentar o seu produto e vai gerar a consequência da venda. Mas ela está ali esperando a moeda, pessoas reais vão conversar com você, vão bater papo, por mais que não vai comprar um produto. Não é todo dia que você está para comprar. Mas é um futuro cliente. Mas não chegava ninguém. Aí eu fui com 35 minutos, eu desliguei a live e eu pensei, meu Deus, que teste de loucura é esse? Eita, caramba, aí eu pensei, meu Deus, vou ter que parar com as lives, não tem sentido de continuar? Não, não tem sentido de continuar. Daí, pessoal, eu pensei, pior de tudo é saber que 20 horas eu tenho outra live para fazer. Fui fazer uns vídeos, editar umas coisas aqui nas correrias do ateliê, e aí chegou às 20 horas, eu já iniciei, faltando 5 minutos para as 20, que é o agendamento. Eu estou entrando pelo agendamento. Eu já ensinei aqui, tá? E tem uns vídeos aqui ensinando como que você pode fazer agendamento nas lives. 6 meses atrás, há muito tempo, sempre eu testei esse negócio de agendamento e nunca deu certo, viu? Eu sempre comentei, gente, eu fiz agendamento e nunca deu certo. E aí eu fui, na hora que eu entrei, também deu aquele pão de gente, sabe? Pessoas normais mesmo. E na hora que eu entrei, logo foi para 12, 15, 20, aí 25, pensar que não. Quando eu fui arrumando a sacolinha com o pessoal, mas não teve chuva de ideias, não. Fui arrumando a sacolinha e coloquei ali meu pote de macarrão, que aí na hora de, meu Deus, se eu botar o pote de macarrão, senão eu vou levar uma punição antes de subir a figurinha ali. Aí fui boa, sabe para quanto? 236 pessoas. Deu um pico assim, 236, e eram pessoas dando boa noite, pessoas conversando, clicando bastante na sacolinha. Eu fui trocando os produtos, e aí falando, e aí o pessoal, umas chegaram e disseram, Léa, eu vim aqui, tirei até um print na hora. Eu vim aqui, enquanto a menina foi bem honesta, enquanto eu tô aqui aguardando a moeda, eu vou abençoar a sua live, eu vou ajudar nas curtidas. Eu digo, mulher, foi Deus que mandou você. Aí um monte de gente curtindo, aí subiu, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiz 1h e pouquinho, 1h10 de live. As vendas só caíram 3 vendas, né? De coisinhas baratas, porque o povo tava sem cupom, mas foram bastante pessoas reais. Então, nesse horário, eu não sei se é a questão do agendamento ou é a questão do horário, porque como eu estava sempre fazendo nos mesmos horários e travada, eu agora vou cumprir meu horário das 20 horas, porque assim, eu acho que você tem que fazer um agendamento, porque assim, o robô é meio doido, e você vai ter que ser meio mais doido que ele para poder vencer ele. Deixar meio louco, mudar vários horários, agendar a questão, gente. Eu tenho uma disponibilidade, que eu trabalho só no digital, vou fazer às 11 da manhã, me programo para fazer às 11. Mas quem não tem, que só pode trabalhar à noite e não pode testar de dia, um exemplo, aí fica complicado, porque meu horário das 11 é péssimo, não presta. Já fiz às 15 horas da tarde, não presta. Já fiz esse 17h30, não prestou. No mês inteiro não prestaram esses horários para mim. E agora que eu tô fazendo as 20, eu vou continuar. É a minha trajetória aí, gente. Eu não tenho nada extraordinário para contar para vocês. Vocês sabem que eu não gosto, não tenho mentira aí, não vou estar mentindo para vocês. A minha verdade eu vou trazer aqui. Se é uma coisa que eu não sei, é fingir. Eu tento assim, gente, eu queria muito destravar e encontrar uma maneira para ensinar para vocês, que eu queria ver vocês voando também. Porque eu não queria chegar a ponto de dizer, gente, eu cheguei, eu desisti. No sentido de quê? De mudar de rota. Porque se chegar um momento que eu ver que não vai dar, eu vou ter que mudar de rota. Eu vou pôr mais energia no TikTok, né? Porque, por isso que eu falo, gente, vocês têm que estar nos dois lugares, tá? Porque se um encrencar, você tem a outra porta ali para você trabalhar. O meu ateliê aqui, 90% da produção eu passei para as meninas, porque quando eu me dediquei desde de fevereiro a fazer lives, eu passei a minha produção intensa, que eu trabalhava até 2 horas da manhã fazendo laços pet. Só que eu peguei as meninas para fazer e treinei, eu já tinha as meninas que já faziam para mim, mas eu passei a outra parte tudo para elas. Elas me entregam os laços já tudo montadinho, eu só faço o quê? Embalar, né? Eu embalo os laços e eu faço a questão dos envios. Todos os dias, aqui perto tem um ponto Shopee, eu tenho essa obrigação de imprimir, pôr no pacote, essa coisa simples. Então, 10% da parte do meu ateliê é a parte que eu manualmente faço,
da parte do envio, né? Tá tranquila a minha produção. Então, eu tenho um tempo livre que eu fiz já essa programação inteira para poder eu trabalhar no digital. Para eu ter mais tempo ainda, o máximo possível. E agora eu vou me dedicar nesse horário das 20 horas, que tá certo. Eu tenho uma amiga que ela colocou 22 horas. É um horário que não tem mais o cupom daquela campanha, mas tem cupom da sacolinha que é pro mês inteiro. Tem uma amiga que ela também tá no mesmo caso que eu. Mesma coisa. Levou um monte de punição, só que ela levou menos que eu levei muito mais. E ela também travou a live dela, não subia. Aí ela começou a colocar as 22 horas. Ela fez às 22, ela fez o agendamento. Na última semana de julho começou a destravar a live dela. Por quê? Depois, ela disse que depois de 7 dias foi que percebeu que começou a subir. Depois de 7 dias que ela agendou. Mas ela estava todo dia 22 horas, todos os dias. E já testou vários horários durante o dia. Então dá a impressão que a noite está sendo um pouquinho melhor para destravar. Vamos ver como que vai ser. Eu queria estar aqui há 6 meses, quando eu comecei. Se eu tivesse falando, eu ia pensar, se eu tivesse gravado um vídeo, como que eu estarei daqui a 6 meses? Pela minha expectativa de esperança que eu tinha de quando eu comecei. Poxa, eu pensei que eu ia estar. Gente, eu tava falando. No sentido de ter alavancado, porque assim, até hoje, o robô me considera que eu sou iniciante, pelo fato de quê? De me deixar com o robô. Porque assim, se você, pelo natural, é para você ser testada durante um mês, para ele ver o seu comportamento humano, se você vai desenvolver bem para ser uma boa life seller. E dali, ele te impulsionar no natural de você ver pessoas que começaram e depois de um mês, 2 meses no máximo, já estão lá vendendo, são boas. Tem pessoas comprando, né? Porque não é só, ai, fulano tem a live cheia porque fulano é carismático. Não tem isso não, gente. Você tem que ser uma boa vendedora, viu? Você não vai fingir querer ser o que você não é. Vai chegar pessoas na sua live, não é para as pessoas não compram só porque gostam de você, compra porque você tá dando uma boa oportunidade, está apresentando bem o produto. E às vezes eu ponho esse relógio aqui, tem a outra que não tá vendendo, ela foi na minha live e gostou, porque aquele produto não tá na live da outra. As pessoas não vão comprar só porque vai na live da favorita, não tem isso. Vai comprar porque você, naquele momento que ela chegou na sua live, você está dando uma oportunidade. Você selecionou produtos de oferta especial naquele momento. E às vezes na live da pessoa que é favorita dela, porque vai que tem uma ou outra pessoa que você acaba gostando. Mas às vezes ela não está com aquele produto. Ela vai comprar na sua live se você apresentar bem o produto. Mas tem que vir pessoas reais para sua live para você conquistar e ser um futuro comprador naquele momento. Mas um monte de bot na sua live, quer dizer, a própria plataforma tentando expulsar você. Bem difícil trabalhar na Shopee, mas está muito difícil. É um processo que chega a gente pensar assim se vale a pena continuar. Eu vou testar mais agora, agosto, vou ver o que vai ser. Porque assim, gente, eu sou humana, eu tenho vontade de desistir da Shopee? Tenho. De ficar só nos vídeos. Muita coisa de mudança nesses 6 meses, mas se chegar um momento, eu queria muito que desse certo, porque eu queria encontrar, assim, a estratégia que eu queria era para passar mais para vocês, porque eu tenho uma esperança que vai ser bom, entendeu? Eu tenho a esperança que eu lutando vai chegar um momento que vai destravar e vai ser um bom lugar para trabalhar. Essa é a minha esperança, mas se acontecer de não ser, de o robô não alavancar minha live, eu ficar sempre empacada, eu vou ter que mudar a rota. Pô, minha energia, você tem que pôr energia no que te dá retorno, não tem sentido. De 6 meses, o robô dizer que você é iniciante, sendo que você é uma pessoa ativa na plataforma, trabalha direitinho com o produto na mão, apresentando. Ontem mesmo eu estava na parte das 20 horas, levei lá uma punição bem na cara, sendo que eu estava falando do magnésio, falando dos benefícios, falando que eu tenho as 3 sabores, blá, blá, badalando. Porque pode acontecer de você ficar muda na live e levar punição, porque ele analisa o tom de voz da sua live. Eles analisam imagem, por isso que eles querem que você esteja sempre com o produto que está em destaque, sempre em mãos. Se eu trocar para essa escovinha e trocar o relógio, sempre que eu trocar a figurinha, tá igual TikTok, viu? Só que TikTok é assim, você não pode trocar figurinha. Eu posso pôr o tanto de produto que eu quiser na sacolinha. Já expliquei isso. Eu posso pôr até 150 produtos na sacolinha do TikTok. Só que se eu subir um link, que é o destaque, eu vou ficar a live inteira com esse bicho aqui destacado. Eu não posso trocar esse produto, porque você leva punição. Nunca levei lá, né? Porque quando eu vou fazer, eu tô me acabando na escovinha, e a escovinha e os outros produtos tá tudo lá
baixo. Tudo da categoria de skincare, quando eu faço de escovinha, eu ponho tudo na sacolinha com categoria. Eu não ponho no TikTok igual a Shopee não, viu? É totalmente diferente. Gente, TikTok é totalmente diferente. É assim, por categoria. Se eu tô fazendo uma live de escovinha, que é algo de skincare, eu coloco tudo que é do que eu quero selecionado, no máximo 20, 25, mas pode pôr até 150. Só que fica tão pesada a sacolinha que eu acho que atrapalha os compradores. Aí eu coloco sabonete facial, um hidratante, um protetor facial, entendeu? Algo relacionado a skincare. Se eu for pôr esses talheres dourados aqui, se eu for pôr esses talheres dourados e eu fosse apresentar no TikTok esses talheres dourados, eu poderia colocar minha sacolinha tudo feita de coisa de cozinha, entendeu? Coisa de casa ali, daquela categoria cozinha ali, enfim, tem que ser tudo bem pensado no TikTok. Mas a Shopee tá complicada, são 6 meses. De TikTok, eu tenho quanto tempo, Jesus? 4 meses? Né? 4 meses, gente, passa tão assim, é uma loucura, é uma adrenalina de louco. Cara, eu sei que até agora eu não recebi o atestado de loucura, nem quero receber, porque se eu for receber, eu saio pulando, eu vou mudar de estratégia. Porque o Shopee difícil, Mas, gente, é isso aí, eu queria muito chegar aqui nesses 6 meses e ter uma história legal para contar, no sentido, claro que tudo na vida é uma experiência, né? Mas no sentido de dizer, gente, ó, eu fiquei 2 meses meio travada, mas aí depois te dá dica de como... Mas eu não tenho... Eu tenho que dizer o quê? Fiquei 1 mês aí levando punição inocente, travou a minha live, vamos ver que dia vai destravar a minha live de novo nessa estratégia aí de agendamento. Eu vou passando para vocês as informações, tá? Assista a playlist, eu tenho uma playlist aqui chamada Afiliado Shopee e tenho afiliado TikTok, tá bom? Lá eu passo as informações. TikTok eu tenho pouca coisa ainda, porque assim... eu no momento, a live que tá dando certo é de escovinha, tem dia que não dá, tem dia que eu faço live de escovinha, fica fraca, eu não faço, hoje mesmo foi um dia que eu não fiz, eu não fiz live no TikTok hoje, amanhã eu vou começar a fazer, porque amanhã é dia 2, mas enfim, Shopee, eu acho assim, tem a possibilidade de você pôr vários produtos na sacolinha e você fazer boas vendas, né? O TikTok, você tem que adivinhar um produto. Você pode testar, tem que ficar testando. Aí o produto não tá subindo, você põe um link, aí o link não sobe, fica lá flopado, aí você tem que desligar a live, testar a escovinha de outro fornecedor. É meio complicado TikTok para live. Eu tento muito dar certo nos vídeos no TikTok, porque live é mais difícil, entendeu? Não difícil de fazer. É difícil de acertar um produto que faça a live subir e chegar pessoas para comprar. Nesse sentido, mas se fazer não, você vai pegar um produto e você acabar de falar dele até o fim, ninguém conversa com você, ninguém dá boa noite, mas você vê pessoas comprando, clicando na sacolinha, no máximo um ou outro vai tirar uma dúvida do produto, mas você vê resultado, você vê ações humanas. E a Shopee tá com esse negócio desses bots do cão aí pra perturbar a gente. Bem, gente, obrigada aí por seguir, se não segue ainda, já segue aí. E se você está estudando sobre essas plataformas, gente, vai tendo paciência, viu? Você vai passar por um teste de sanidade mental. Não estou te falando que você vai passar 6 meses de tortura como eu estou passando. Porque eu considero uma tortura, cara, o que eu estou passando. Mas, 6 meses. De 6 meses de Shopee, eu tive um mês bom, que foi em março. Eu tô falando 6 meses em lives, tá? Porque desde o ano passado que eu faço vídeos. E o que me salva no orçamento das vendas são os vídeos. Porque live eu tive só um mês de março bom e os outros meses, dias ou outros que tive um êxito. Tive assim, dias bons. Eu tive dias bons na Shopee. Mas o mês de março, o mês de março foi bom do início ao fim. O mês de fevereiro eu fiquei com robô. Aí abril começou a encrencar. Mas eu tive dias ou outros no mês inteiro que foram bons. Aí todos os meses foi assim, eu encrencava numa semana ou outra, mas eu tive dias bons. Agora o mês de julho foi o pior de toda a vida. Até agora, porque até, meu Deus, que permanece assim, que fica lá julho pro passado, porque não venha mais uma tortura dessa não, foi do início ao fim ruim. Eu não tive um dia bom na Shopee no mês de julho, não tive. Péssimo no sentido de lives, né? Vídeos 45% de vendas a menos, só para vocês entenderem, olha que péssimo. De todo o período que eu estou na Shopee, 45% a menos em vendas. É de doer a alma, né? Mesmo você trabalhando feito escravo. Não, porque tem hora que você tem que ser escravo da Shopee. Eles querem que você seja a plataforma.
Você fica testando, trabalhando e várias horas de trabalho e não tem resultado. Os vídeos, o total de vendas geral, né, entre lives e... Lives eu quase não tive vendas, mas em geral, 45% a menos é praticamente a metade. Cara, por quê? Vários e vários fatores de mudança agora em junho. Julho teve a questão do corte, do monte de vendedor tirando as comissões extras. Então, eu tinha 2 vídeos impulsionados pelos próprios vendedores, que eu vendia desde fevereiro esses vídeos, era das regatinhas e do percarbonato, vendia muito bem todos os dias. E aí, quando os vendedores foram tirar as comissões extras, por causa da questão fiscal, com toda razão também tiraria como vendedora, aí o meu vídeo parou de entregar, meus vídeos pararam de vender, e eu fiquei vendendo picadinho também nos vídeos da Shopee. Então, por isso que tem essa queda toda, né? É fácil, não. Mas assim, gente, tudo na vida é um aprendizado. E a questão não é desistir, a questão é mudar de rota. Eu vou mudar de rota se permanecer nesse impacto. Não tem psicológico que aguente, gente. Mas eu tô na esperança. O brasileiro é assim, o ser humano é assim. A gente tem que ter esperança que vai melhorar e fazer de tudo para melhorar, né? Tem as notas fiscais agora das comissões essas que temos que fazer. Estamos aguardando o posicionamento da agência. Não tá fácil, gente. Porque quem é MEI, né? Quem é CPF, não, mas quem é MEI tem um tal de notas agora a partir de agosto que tá horrível. A gente tá sem saber ainda proceder, mas é assim mesmo. Faz parte. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada aí por assistir até aqui. E para aprender mais, ó, gente, as dicas que eu dou, eu aplico tudo. No momento não são válidas para mim. Mas se você ensina... É algo que você está colocando em prática e não está... Porque eu estou bugada. Todas as estratégias que eu ensino, que realmente são válidas, para contas que não são bugadas, que não estão... Eu estou sendo... Agora eu lembrei eu lembrei agora de um meme. Eu estou sendo perseguida. Eu estou sendo perseguida pela própria Shopee, cara. Tem sentido de você querer trabalhar e a própria plataforma te derrubar? Inocente, eu tá com o relógio na mão, falando, explicando, e vi uma notificação, 1 milhão de notificação dizendo que eu não estou... E é isso, é sendo derrubada, perseguida pela própria plataforma. Mas aqui estou viva até agora. Se a minha live não tiver... Por exemplo, a live agora das 20 horas. Se não tiver bugado e tiver pessoas, eu vou desenvolver super bem na live. É tanto que, graças a Deus, tem muita gente elogiando. Eu amei sua live, primeira vez que eu vim. Nossa, primeira vez que eu tô aqui, vim aqui. Gostei do seu carisma. Eu tiro até os prints. Agora, claro, eu com o robô vou ficar aqui rindo, parecendo um imbecil. Tem que ser. Eles querem que você seja um robô também. Que você finja que tá tudo bem. Mas tem dias que eu não consigo, gente. Não consigo. Eu fico me acabando, começo com aquela energia, de repente tá lá no zero. Aí eu digo, meu Deus, não acredito. Por quê? Eu acho que é exatamente esse momento que eu dou... aquela esmurecida, aí é que eles enviam o robô. Aí é que ele diz, essa daí eu vou enviar um monte de bot para poder, que são os tal caçadores de moedas, para poder, porque eu sempre deixo moedas na tela, para poder ela passar mais raiva, deve ser. Gente, é assim, olha, já deixa seus comentários aí e tem um aí, não esquece de assistir as playlists, veja todas.